Quinto compartimento do tubo digestivo, o intestino delgado, é o compartimento mais longo. São 6 metros de comprimento. Caramba, como é que cabem 6 metros de comprimento de intestino delgado? Todo enrolado dentro de você, né? Sendo, gente, que o intestino delgado se divide em 3 partes, né? Duodeno, jejuno e íleo. Dessas 3, a mais importante é o duodeno e é a menor das 3. Os 25 centímetros iniciais de intestino delgado são mais importantes do que os quase resto lá de 6 metros de comprimento. O que é que acontece no duodeno? Quilificação. Quilificação, ela é a digestão química que acontece no duodeno. E essa digestão química no duodeno, ela acontece de tal maneira que o quimo que sai do estômago vira quilo. Opa, quer dizer então que o alimento na boca é transformado em bolo alimentar. O bolo alimentar no estômago é transformado em quimo. E o quimo no duodeno é transformado em quilo, a digestão química no duodeno. Vou logo adiantando que no duodeno eu vou ter a digestão final de todos os grupos de alimentos. De todos os grupos alimentares. Porque se você lembra o que aconteceu até agora, o que é que a boca digeriu? A boca promoveu a digestão inicial do amido em maltose. O que é que o estômago fez? O estômago promoveu a digestão inicial de proteínas em peptídeos. E agora, o duodeno vai fazer a digestão final do amido em maltose e maltose em glicose, da proteína em peptídeos, peptídeos em aminoácidos, e dos lipídios em ácidos graxos. Ou seja, todos os grupos alimentares são digeridos até o fim ao nível do duodeno. Então a boca vai digerir proteína ou amido em maltose, digestão inicial dos carboidratos. O estômago vai digerir proteína em peptídeos, digestão inicial das proteínas. E o duodeno vai promover a digestão final de tudo. Amido, maltose, glicose, proteína, peptídeo e aminoácido, lipídios em ácidos graxos e glicerol, termina a digestão. Não apenas, moçada, nós temos que o duodeno ele vai promover a digestão final de tudo, como ele também vai promover a absorção de produtos orgânicos da digestão. Ou seja, produtos orgânicos, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, inorgânicos não. Água e sais minerais vão ser absorvidos somente lá no intestino grosso. Né? Então, está aqui o papel do duodeno. Para o duodeno trabalhar com a digestão química, quilificação, para o quimo virar quilo, para digerir tudo até o final, nós vamos ter, gente, 3 sucos digestivos trabalhando no duodeno. 3 sucos digestivos agindo ao nível do duodeno. Lá vamos nós. Número 1, bile. A bile, moçada, ela vai ser produzida pelo fígado, armazenada e liberada pela vesícula biliar. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Quem fabrica bile não é a vesícula biliar, certo? Quem fabrica bile é o fígado. A vesícula biliar apenas armazena e libera a bile no momento apropriado. Outra coisa muito importante sobre bile, que bile é o único suco digestivo que não tem nenhuma enzima. Esse negócio de único é a cara de vestibular, né? Então, qual é o único suco digestivo que não tem nenhuma enzima? Saliva tem enzima, suco gástrico tem enzima, blá blá blá, mas bile, o único suco digestivo onde você não tem enzimas. O que é que nós temos na bile? Água. Nós vamos ter bilirrubina. Lembrando, gente, das aulas de histologia, que bilirrubina vai ser um pigmento de coloração amarelada, derivado da hemoglobina das hemácias mortas, no processo de hemocaterese. E, gente, vai ser um produto de excreção, né? Nesse caso, a bilirrubina, ela vai ser exatamente colocada aqui porque ela é tóxica, né?
ela, em grandes quantidades, se acumula na pele, deixa a pele amarelada, um quadro chamado de icterícia, que acontece em doenças como hepatite, febre amarela, como a gente vai falar sobre isso com mais calma no futuro. E a bilirrubina é tóxica ao sistema nervoso, então a bilirrubina não pode se acumular. Como a bilirrubina não pode se acumular, eu vou jogar a bilirrubina fora. Como é que eu jogo a bilirrubina fora? Jogo a bilirrubina na bile, da bile ela é mandada para as fezes, então ela é eliminada nas fezes. Inclusive, certa vez eu comentando que o cocô ele é amarelado devido à bilirrubina. Então, nesse caso lá, devido à bilirrubina, ela dá a coloração amarelada às fezes. Então, o cocô é verde, amarelo, aquela cor tradicional de cocô, exatamente devido à bilirrubina. Mas o principal componente da bile são os sais, os ácidos biliares. Ô Landim, sal ou ácido? Bom, esses sais, esses ácidos biliares, eles são quimicamente derivados do colesterol. E aí a brincadeira é mais ou menos assim, né? Colesterol, terminação ol, terminação para álcool, né? Em química, ele é convertido em ácido cólico, que é convertido em sais, chamados colatos. Né? Nesse caso, moçada, eu posso falar em ácidos biliares ou sais biliares. Né? Cada questão vai colocar de um jeito diferente. Né? Ácidos ou sais biliares. De qualquer maneira, os ácidos biliares, ácido cólico, os sais biliares, os colatos, são derivados do colesterol, né? Um álcool aí na parada. Sendo, gente, que sais, ácidos biliares, chame como você quiser, né? O ácido cólico formando colatos, né? Eu posso colocar as duas ideias. Sendo, gente, que os sais biliares, eles têm um papel de promover emulsificação dos lipídios. A gente até já falou desse termo antes, emulsificação. Esse nome também vai aparecer nas aulas de química. E o que é emulsificação aqui pra gente? Emulsificação diz respeito, gente, a fragmentar lipídios para poder aumentar a superfície de ação das enzimas lipases, para aumentar a superfície de ação das enzimas lipases. História repetida, né? A gente comentando com vocês que era uma vez o alimento. Do jeito que o alimento está aqui, as enzimas digestivas só vão poder trabalhar na superfície do alimento. As enzimas não vão ter como trabalhar aqui no meio. Né? Uma vez que você emulsifica, eu vou pegar uma gota de lipídio grandona e vou fragmentar aquela gota de lipídio. No que eu quebro. Eu agora estou fragmentando aquela gota de lipídio em gotas menores. Oi, gente, acaba sendo super bacana pra gente, que aumenta a ação das lipases, né? Antes as lipases só trabalhavam aqui, ó, na superfície da gota. Agora, moçada, as lipases podem entrar para poder agir lá dentro. Antes as enzimas não podiam digerir essa região central, e agora as enzimas podem digerir bem melhor, porque elas estão atacando uma área bem maior de superfície da gota de lipídio. Então isso aqui é muito bacana para ajudar na digestão dos lipídios. Né? Então a gente vai ter a superfície aumentada. Se somar a superfície de todos esses pedacinhos, claro que é maior que a superfície da gota grande, daí a vantagem número 1. Vantagem número 2, né? Lipídios são apolares. Como os lipídios são apolares, não são solúveis em água, não são solúveis em sangue, porque o sangue ele é a base de água, é polar. E aí outro papel, demulsificação. Os sais biliares, eles agem como detergentes. Nas aulas de química, como é mesmo que um detergente, ele trabalha. O detergente na aula de química, ele é anfifílico, ele é anfipático. Ele tem um lado polar e um lado apolar. Ora, você está lá lavando louça na sua casa, a panela está super engordurada. Claro que a gordura não vai sair na água. Gordura é apolar.
enquanto que água é polar. Semelhante dissolve semelhante, né? Então a panela engordurada, como a gordura é apolar, não vai sair na água, porque a água é polar, e o detergente ele vai então ligar os dois. Como o detergente é anfifílico, como ele é anfipático, o lado polar do detergente interage com a água, o lado apolar do detergente interage com a gordura, de maneira que agora a gordura, graças ao intermédio do detergente, a intermediação, mistura com a água. E quando você vai lá e taca detergente lá na panela, né, a gordura começa a sair. Gordura começa a sair exatamente porque o detergente faz a ponte entre a água e a gordura. E de maneira muito semelhante, né, quando você tem lá os sais biliares trabalhando que nem detergentes, os sais biliares, eles são anfipáticos também. No que eles são anfipáticos, eles têm um lado polar e um lado apolar, interagem com a água, interagem com a gordura, que inclusive ajuda a quebrar, né? Como é que quebra desse jeito? Quebra assim, né? Você tem lá as moléculazinhas de detergente, elas interagem com a água de um lado e com a gordura do outro. Tira um pedaço de gordura. Você tem lá que a molécula de detergente interage com a água de um lado e a gordura do outro. Tira outro pedaço de gordura. Molécula de detergente interage com a água de um lado e com a gordura do outro. Tira outro pedaço de gordura. Então a moléculazinha de detergente, no caso dos sais biliares, trabalhando como detergente, interage com a gordura e com a água. Tira um pedaço, com a gordura e com a água. Tira outro pedaço, com a gordura e com a água. Tira outro pedaço, e com isso você vai quebrando aquela gota de gordura e vai solubilizar a gordura em água. Então, possibilitar a solubilização dos fragmentos da gota, dos lipídios, em água e automaticamente em sangue lá na frente. De vez em quando acontece, gente, de você ter problemas na vesícula biliar e você ter que tirar a vesícula biliar, né? Basicamente, quando você tem lá cálculos biliares, pedra na vesícula, né? Rolandim, o que o nome é cálculo biliar? O que o nome é pedra na vesícula? O que tem a ver com matemática? O que tem a ver com calcular? Não, gente. Esse cálculo biliar, o cálculo não tem a ver com matemática, o cálculo não tem a ver, gente, lá com calcular. Cálculo quer dizer que as pedras nas vesículas são a base de cálcio. Daí o nome, cálculos biliares. E nas aulas de bioquímica, a gente comentando que para você, nesse caso, ter cálculos biliares, o problema é você ter os sais biliares se associando a alguns elementos minerais, como cálcio, e acaba formando sais insolúveis. Esses sais insolúveis acabam formando as pedras nas vesículas, os cálculos biliares. Até comentei naquela ocasião, nas aulas de bioquímica, mais precisamente, nas aulas sobre carboidratos, falando da importância das fibras, né? Quem não lembra, vai dar uma olhada na aula de glicídios de carboidratos. Que, normalmente, a minha bile, ela é utilizada no duodeno, volta para o sangue, volta para a vesícula, para utilizar de novo. Então, a bile é utilizada no duodeno, volta para o sangue, volta para a vesícula, para ser utilizada de novo. Mas toda vez que você pega os mesmos sais biliares e reaproveita, os sais biliares que são reabsorvidos do duodeno de volta para o sangue, trazem íons juntos. E aí a vesícula biliar começa a acumular os sais e o cálcio. Com o tempo, se você ficar reabsorvendo a bile toda hora, você absorve a bile, os sais biliares, com o cálcio, vai acumulando os sais biliares cálcio, formando os sais insolúveis, e aí cálculos biliares aparecem, né? Até comentando que comer muita fibra é bacana, porque quando você come fibra, fibra não é digerida, fibra não é absorvida, fibra é eliminada nas fezes, e quando a fibra é eliminada nas fezes, ela leva os sais biliares embora. No que a fibra mistura com os sais biliares, e os sais biliares vão embora no cocô, você não reabsorve sais biliares. No que você não reabsorve sais biliares, você não reabsorve com cálcio. Então, se você não reabsorve sais biliares sujos, não reabsorve lá com minerais associados, com cálcio, não forma sais insolúveis, evita a formação de cálculos biliares. Então, comer muita fibra ajuda a eliminar a bile nas fezes, de modo que a bile não é reabsorvida com sais, evita cálculos biliares. Entretanto,
Se você já tem os cálculos biliares, pois é, né, cara? Às vezes você vai ter que chegar e lidar com eles. Muitas vezes, os cálculos biliares, eles causam tantos problemas que a vesícula biliar tem que ser removida. O que é que acontece com a vida de alguém cuja vesícula biliar é removida? Calma, ela não deixa de produzir bile. Afinal de contas, a bile é produzida no fígado. Ela é apenas armazenada, liberada pela vesícula biliar. O que quer dizer que alguém que tem a remoção da vesícula biliar, por que ela teve que tirar a vesícula biliar? Provavelmente, moçada, provavelmente a culpa de cálculos biliares. No que ela vai lá e tira a vesícula biliar, ela não para de produzir bile. Afinal de contas, a bile, ela é produzida no fígado. Entretanto, já que ela não tem mais vesícula, ela não consegue armazenar a bile. Já que ela não consegue armazenar a bile, porque ela não tem vesícula, a bile, ela é continuamente liberada no duodeno. Ela vai ser liberada o tempo todo no duodeno. Qual o problema dela ser liberada continuamente o tempo todo no duodeno? Bom, vou tentar mostrar isso na forma de um gráfico, tá? Uma pessoa que tem vesícula biliar, a liberação de bile em função do tempo, ela é mais ou menos assim. Tem horas que não tem bile, tem horas que tem. Tem horas que não tem, tem horas que tem. Tem horas que não tem, tem horas que tem. Então a bile, ela vai oscilar. Aumenta, diminui. Como é que ela aumenta? Toda vez, moçada, que a gente começa a comer lipídio, a gente vai liberando bile e a bile vai aumentando. Por quê? Porque para você emulsificar os lipídios, eu preciso de sais biliares. Então eu vou liberar. Quando eu paro de comer lipídio, a quantidade de bile vai lá e zera. Aí eu comi gordura de novo, libero o bile outra vez. Terminei a digestão de lipídios, parei de fabricar bile. Então fica oscilando, né? Toda vez que eu, comi gordura, comi lipídios, com lipídios, eu vou lá e libero bile. Parei de comer lipídio, digeri o lipídio, a quantidade de bile zera. Isso numa pessoa que tem a vesícula. Na pessoa sem vesícula, ela não para de produzir a bile, porque ela é fabricada no fígado. Ela, entretanto, não consegue armazenar a bile, e a bile é liberada o tempo inteiro no duodeno, que quer dizer que a bile fica constante. No amiguinho que não tem a vesícula biliar, a bile é liberada o tempo todo. Por que isso é um problema? Porque quando era para eu não ter bile, eu vou ter. E quando era para eu ter bile pra caramba, eu vou ter pouca bile. Nas horas que não era para eu ter bile, tem bile. Nas horas que era para eu ter bile pra caralho, eu tenho pouca bile. O maior problema, né, gente, é nessa hora aqui, né? Que quando eu como gordura, era para a quantidade de bile subir e ficar grandona. Mas eu vou ficar com a quantidade média de bile só. Quando eu como gordura, era para a quantidade de bile subir e eu ficar com bile pra caramba. Entretanto, eu não vou ter bile pra caramba, eu vou ter uma quantidade mediana. Não quero para eu ter muita bile, mas eu tenho apenas médio bile, eu não consigo digerir os lipídios direito. Então, o problema de uma pessoa que não tem a vesícula biliar é que ela não consegue digerir os lipídios de maneira adequada. Ela não consegue digerir os lipídios de maneira satisfatória aqui nesse caso. Então, sem vesícula biliar, com a bile liberada continuamente, a problemática para a pessoa, né, o problema para a vida do amiguinho é que quando você tem lipídios no duodeno, não vai haver uma quantidade adequada de bile, não há a quantidade de bile que deveria ter. No que não há uma quantidade adequada de bile, a consequência disso é que você vai ter má digestão de lipídios. Então você não aproveita os lipídios
como deveria aproveitar. Sabe um problema extra? Devido a essa má digestão de lipídios, os lipídios, eles lubrificam o intestino. No que eles lubrificam o intestino, o resultado é que as fezes lubrificadas viram diarreias. Então aumenta o risco do cara ter diarreia. Daí, se você perder a sua vesícula, relaxe. Sua vida ela vai ser quase normal. Realmente, você não vai digerir gordura direito. E toda vez que você come muita gordura, os lipídios não digeridos, eles vão lubrificar o intestino. Deixa eu explicar um pouco melhor aqui, né? Então, os lipídios que não foram digeridos acabam por lubrificar o intestino, lubrificar as fezes, de maneira que aumenta a tendência a diarreias. Daí, o que é que você tem que maneirar em relação à dieta se você não tiver a vesícula biliar? Ora, lipídios, né? Então dá para conviver de boas sem a vesícula biliar, apenas você vai ter que maneirar na ingestão de lipídios. Você comer lipídio demais, você não consegue digerir ele, e o lipídio não digerido faz você ter diarreia. Se você comer lipídio de boa, né, quantidades moderadas, não tem problema em você não ter vesícula biliar. A gente estava falando de 3 sucos digestivos no duodeno. O primeiro deles, bile, né? Segundo suco digestivo que nós vamos ter no duodeno, lá vamos nós, o suco pancreático. Sendo moçadinha aqui, suco pancreático, ele vai ser produzido ao nível do pâncreas, né, gente? Então ele é fabricado lá ao nível do pâncreas. E o que é que nós temos no suco pancreático? Água, só para variar. Bicarbonato de sódio. Qual é o papel do bicarbonato de sódio no suco pancreático? 2 coisas. Número 1, neutralizar a acidez do quimo. Ora, quando o alimento sai do estômago, ele sai do estômago com o nome de quimo e ele sai super ácido. Aquela história que o estômago tem bastante muco para se proteger contra essa acidez. Mas, moçada, o duodeno não tem. Isso quer dizer que quando o quimo sai do estômago, ácido pra caramba, ele chega queimando no duodeno desesperado, com a acidez do quimo, sem muito muco para se proteger contra essa acidez, pede para o pâncreas liberar bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é básico, neutraliza o quimo ácido. Pronto. Além de neutralizar a acidez do quimo, vai dar o pH ideal de ação do duodeno. Esse pH ideal de ação do duodeno é um pH básico entre 7,8 e 8,2. Então, o pH ideal de ação na boca é neutro, no estômago é ácido, no duodeno ele é básico. Em relação às enzimas digestivas no suco pancreático, caramba, gente, tem trocentas milhões de enzimas. Né? Primeira delas, o tripsinogênio. Tripsinogênio é uma proenzima, ou seja, é uma versão inativa de uma enzima, uma proenzima. Sendo pessoas, deixa eu até colocar aqui, uma proenzima, um zimogênio inativo. Entretanto, através de uma ação de uma enzima chamada de enteroquinase, digo já, de onde é que a enteroquinase vem, se acaba transformando em tripsina. E aí a tripsina é exatamente a versão ativa da enzima. O que é, moçada, que a tripsina ela vai fazer da vida? Tripsina, ela vai trabalhar que nem a pepsina, vai digerir proteínas em peptídeos. Notem, por favor, que é uma digestão parcial das proteínas, né? Você não vai digerir a proteína até aminoácidos. Você vai digerir a proteína somente em peptídeos. Depois vai ter que quebrar peptídeos em aminoácidos. Nós vamos ter, pessoas, o quimotripsinogênio. Mesmo esquema, mesmo raciocínio. O quimotripsinogênio, ele é uma proenzima e, como tal, ele é inativo. Entretanto, através da ação da própria tripsina, a tripsina pega o quimotripsinogênio e transforma quimotripsinogênio em quimotripsina. E a quimotripsina, ela vai ser a versão ativa da enzima,
a enzima ativa. E essa quimotripsina faz a mesma coisa que a tripsina faz. Então, tripsina vai digerir proteínas em peptídeos, quimotripsina também faz isso. Então, tripsina e quimotripsina têm uma ação parecida. Vai quebrar a proteína em pedaços de 10, 15, 20 aminoácidos. Depois eu tenho que quebrar os peptídeos em aminoácidos isolados. Nós vamos ter, gente, mais uma enzima para trabalhar aqui no suco pancreático. Nós vamos ter a amilase pancreática. Ô, gente, eu já tinha a amilase salivar, né? Que era a pitialina. Agora eu tenho a amilase pancreática, que é lá a amilopsina. Sendo que para que eu preciso de duas enzimas fazendo a mesma coisa? Por que eu preciso de enzima para digerir amido no duodeno, se eu já vou digerir amido na boca? Quanto tempo você passa mastigando a comida? 30 segundos? 1 minuto? Duvido que você passe 1 minuto mastigando a comida, é muito tempo. O resultado é que naqueles 30 segundos que você está mastigando aquele pouquinho de comida, não dá tempo da pitialina digerir todo o amido. Não dá tempo. Daí parte do amido não foi digerido, e essa parte do amido que não foi digerido na boca pela pitialina, pela amilase salivar, é digerida no duodeno pela amilase pancreática, pela amilopsina. Aliás, essa aqui é mais importante que a pitialina do que a amilase salivar. Então, como o tempo de mastigação é pequeno, o tempo que você consegue digerir amido na boca é pequenininho. O tempo de ação da pitialina, amilase salivar é pequeno. Essa aqui ela é a principal e o efeito é exatamente o mesmo. Digerir amido em maltose. Cuidado, cuidado. Isso aqui é uma digestão parcial do amido, né? É a digestão inicial do amido. Porque eu estou quebrando amido em maltose. Lá na frente, vou ter que quebrar a maltose em glicose para fazer a digestão final dos carboidratos. Nós vamos ter uma lipase pancreática. Ô, gente, finalmente, né? Até agora, eu não tinha digerido lipídio. A boca digere amido em maltose. Digestão inicial dos carboidratos. O estômago digere proteína em peptídeos. Digestão inicial das proteínas. E agora, moçada, finalmente eu vou digerir lipídios. Até agora eu não tinha digerido lipídio na boca, não tinha digerido lipídio lá no estômago. A gente vai digerir lipídios aqui no duodeno, graças à lipase pancreática. Então ela vai digerir óleos e gorduras em ácidos graxos e glicerol. Lembrando que colesterol já é uma molécula pequenininha, como o colesterol já é uma molécula naturalmente pequena, não tem o que ser digerido. Colesterol já é absorvido diretamente por você sem digerir. Colesterol é tão pequenininho que ele é absorvido diretamente sem você precisar digerir. Agora, óleos e gorduras têm que ser digeridos em ácidos graxos e glicerol. Ainda tem a nuclease pancreática, onde a nuclease pancreática ela vai digerir DNA, RNA em nucleotídeos, né? Então vai quebrar o DNA, o RNA do alimento em nucleotídeos que você aproveita para fazer o seu próprio DNA, para você fazer o seu próprio RNA. Gente, isso aí é o suco pancreático e nós vamos ter o suco entérico aqui na brincadeira. Suco entérico, ele é fabricado no próprio duodeno. Então, os 3 sucos digestivos que agem no duodeno são a bile, fabricada no fígado, armazenada e liberada pela vesícula biliar, suco pancreático, produzido e liberado pelo pâncreas, suco entérico, produzido e liberado pelo próprio duodeno. Inclusive o nome entero, quer dizer intestino, né? Gastro, quer dizer estômago, gastro-estômago, entero, quer dizer intestino. O que é que nós temos no suco entérico? Só para variar, água, uma enzima chamada de enteroquinase, que eu acabei de mencionar. Inclusive a enteroquinase não tem papel digestivo. A enteroquinase, ela é exatamente a enzima que vai pegar o tripsinogênio inativo e transformar em tripsina ativa. Então, a enteroquinase tem um papel de converter o tripsinogênio, que é uma proenzima e, portanto, inativo, em tripsina de verdade. E aí, nesse caso, a tripsina, a enzima ativa.
Tem até uma questão muito tradicional de vestibulares, né, onde o cara coloca que se você tiver o suco pancreático isolado, ele não vai conseguir digerir proteína. Por que o suco pancreático sozinho não consegue digerir proteínas? Por um motivo muito simples, né? Se eu pegar o suco pancreático, só ele vai ter tripsinogênio. Mas tripsinogênio não funciona. Eu tenho que ter a mistura do suco pancreático com suco entérico para poder ter tripsinogênio e enteroquinase. O tripsinogênio do suco pancreático, a enteroquinase do suco entérico, para a enteroquinase transformar a tripsinogênio em tripsina e agora ela funciona. E a tripsina transforma quimotripsinogênio em quimotripsina para começar a digerir proteínas em peptídeos. Então o suco pancreático sozinho não digere proteína, porque o tripsinogênio está desligado. Tem que ter suco entérico para a enteroquinase ligar. O que mais que nós temos aqui no suco entérico? No suco entérico, gente, nós vamos ter enzimas chamadas de peptidases. Aliás, finalmente, né, moçada? Que até agora, a pepsina do estômago tinha quebrado as proteínas em peptídeos. Tripsina e quimotripsina tinha quebrado proteínas em peptídeos. E agora, as peptidases, finalmente, vão digerir peptídeos em aminoácidos. Terminou a digestão das proteínas. Os aminoácidos pequenos estão prontos para serem absorvidos por você. Nós vamos ter maltase. Caramba! Finalmente, né? Porque a pitialina amilase salivar na saliva, a amilopsina amilase pancreática no pâncreas, tinham digerido amida e maltose. E aí, moçada, nós temos que a maltase finalmente vai digerir maltose em glicose mais glicose. Terminou a digestão dos carboidratos, agora a glicose pequenininha pode ser absorvida. Na verdade, nós teremos ainda sacarase, também chamada sucrase, ou ainda invertase, besteira, onde sacarase, que é o nome que me interessa hoje, ela vai digerir sacarose. E aí, gente, matando a saudade de bioquímica, hein? Sacarose é quem mais quem? Sacarose é glicose mais frutose. Ah, você também tem lactase. Aproveita até para lembrar que o pessoal que tem intolerância à lactose, quem tem intolerância à lactose não tem lactase, aí não digere lactose, né? A lactase, ela vai digerir lactose em glicose e galactose. E com isso, moçada, terminei a digestão de tudo. Tanto é que, resumidamente, qual é o papel do duodeno? O papel do duodeno vai ser quilificação. Onde quilificação corresponde, moçada, a você pegar o quimo que saiu do estômago e transformar ele em quilo. Então, quimo vira quilo. Isso aqui implica na digestão final de simplesmente tudo. Na digestão final de simplesmente todos os grupos alimentares são digeridos até o fim aqui no duodeno. Termina a digestão, agora a gente só precisa absorver os nutrientes.